o camarada João Lourenço nunca teve a sorte de estar rodeado dos melhores assessores. Tenho que lhe ser franco, Jubileu. Tenho que lhe ser franco. Muitas políticas até também falharam porque o camarada João Lourenço nem sempre teve a sorte de apontar os melhores. Seja muito bem-vindo, engenheiro Venâncio, Antônio Venâncio. É exatamente a segunda vez que vens para a TV Mayombe falar um pouco sobre aquilo que está a ser a sua candidatura à presidência do MPLA. Mais propriamente, hoje tenho aqui dois pontos que eu preciso exatamente conversar consigo, que o primeiro ponto está relacionado com a famosa audiência que teve com o presidente, atual presidente do MPLA e candidato à presidência, e a outra é a questão de aquilo que tem sido o trabalho dos assessores do presidente João Lourenço. Mas a primeira começo aqui com a audiência que teve com o presidente João Lourenço. O que é que de concreto foi tratar com o presidente João Lourenço? Bom, Jubileu, boa tarde. Olha, eu não diria aqui em público aquilo que eventualmente pudesse ser tratado numa eventual audiência com o camarada João Lourenço, porque nós temos que trabalhar sempre na transparência, não é? E, portanto, isso seria motivo de divulgação, de disseminação até da notícia pelo país em canais apropriados. Portanto, claro que não está posta de lado esta hipótese de podermos, enquanto pré-candidatos, estarmos juntos e conversarmos sobre o processo, e também não está posta de lado a possibilidade de o Presidente da República, o Presidente do partido, receber-me para uma audiência. Isso não se coloca como uma hipótese impossível. Portanto, nós temos, de facto, trabalhado com a subcomissão de candidaturas e temos tramitado um conjunto de cartas e trocamos informação e vamos trabalhando até que em outubro de 2026, nomeadamente dia 25 de outubro, que é a data em que encerram as candidaturas, ou seja, a entrega dos processos, possamos então saber se vamos ou não ser candidatos para o novo Congresso. Exato. Então, como é que está a situação? Não, a situação, nós estamos a trabalhar, já temos pontos focais em todas as províncias do país. O trabalho, como digo sempre, é árduo porque implica uma grande logística, muita transportação de um lado para o outro, muita comunicação entre nós, mas o trabalho está a decorrer com normalidade, embora hajam alguns percalços que também nos reportam a partir dos locais em que nós realizamos as ações de recolha, há alguns impedimentos, mas são mínimos, e algumas obstruções, como é natural. Nem toda a gente está alinhada com as múltiplas candidaturas, nem todos têm essa cultura democrática, nem todos aceitaram os novos valores democráticos que o MPLA agora pretende implementar e pôr na prática, e portanto sempre há de haver alguma resistência. Mas de um modo geral, nós estamos a trabalhar e acho que tudo vai correr bem. Tudo vai correr bem. Há boatos, não sei se é mesmo verdade ou não, mas eu gostava de ouvir exatamente na primeira pessoa. Fala-se que o encontro que teve com o presidente João Lourenço era mesmo para que o presidente João Lourenço, após a sua eleição, que lhe indigitasse ou então que deixasse os poderes sobre vossa responsabilidade. Esta informação é verídica? Bom, eu como disse há poucos, essas matérias de mais alto nível não devem ser discutidas ou debatidas ao nível dos órgãos da comunicação sem que antes se possam elaborar documentos
porque temos de trabalhar sempre na transparência, e eu me abstenho de comentar sobre a sua É difícil a questão? sobre essa A sua questão é muito difícil? o que eu posso dizer é que de facto tenho me correspondido com o gabinete do presidente do partido e tenho feito chegar as preocupações que precisam de alguma solução. Posso também dizer-lhe que tenho sido bem correspondido, as minhas cartas são correspondidas, não é? E que nós estamos a trabalhar de modo a que as questões relacionadas com o 8º Congresso sejam tratadas em foro próprio. É claro que há comentários que eu posso fazer, sim, em relação a algumas situações que se vão observando e que a imprensa pública e a praça pública comenta. Uma dessas questões tem a ver, por exemplo, com o facto de, em 2024, o camarada João Lourenço ter feito o desafio da realização de um congresso extraordinário. O Buro Político aceitou esse desafio e convocou. É claro que houve irregularidades, nós mesmos fizemos sentir isso junto do Tribunal Constitucional e, infelizmente, não fomos bem sucedidos. E, portanto, o Congresso realizou-se e trouxe um novo dado para o xadrez interno. Qual é? É um dado que hoje já a todos nos preocupa, que é o facto de que foi alterada a ordem da sucessão eleitoral, aquilo que seriam os ciclos eleitorais de 2 em 2 mandatos para a presidência da República, de acordo com a Constituição da República de 2010, e também 2 mandatos como máximo para a presidência do MPLA. Portanto, até dezembro de 2024 era essa a ordem sucessória dos vários mandatos. Eram 2 para a presidência da República como máximo e 2 para a presidência do MPLA. Mas, como dizia, em 2024, em outubro, foi convocado o Congresso Extraordinário e alterou-se isso. Portanto, criamos aqui abrimos o campo da bicefalia. Ora, eu acho que isso corresponde hoje a um declínio da nossa trajetória em matéria de democratização. Porque cria-se aqui um campo de bicefalia que depois, mais à frente, no longo prazo, de certeza que vai criar um clima, um ambiente de conflitualidade permanente. E eu acho que há muita gente no partido que não vai aderir ou não está conforme com esta alteração que houve em 2024. E, portanto, provavelmente o que nós vamos assistir no futuro é aquele cenário que já assistimos em 2016, 17, 18 com o camarada José Eduardo Santos. O que é que aconteceu? Houve um período de bicefalia e depois voltamos para a monocefalia. Ou seja, o camarada João Lourenço, que conviveu com o camarada José Eduardo Santos num ambiente de bicefalia, depois, no Congresso Extraordinário de 2018, acabamos por realinhar tudo num só poder, numa monocefalia. Nesse Eu acho caso, que o cenário que pode vir a acontecer em 2027, e se calhar em 2026, provavelmente o camarada João Lourenço poderá ensaiar esta solução que foi a do camarada José Eduardo Santos, em que o camarada José Eduardo Santos informou ao Comitê Central que ele iria abdicar da vida política ativa. o presidente João Lourenço não teve essa primazia. Entende que perdeu a oportunidade? Não, está em aberto. Ainda temos muito tempo, não é? Temos o 2026 até outubro, novembro, dezembro.
E depois teremos então 2027, em que o camarada José Eduardo dos Santos, ou melhor, o camarada presidente, atual presidente da República, ainda estará em funções, é em 2027, não é assim? E veremos o que vai acontecer em 2026 em matéria de presidência do MPLA. Ora, se nós quisermos ensaiar novamente aquilo que foi o cenário de José Eduardo dos Santos para o camarada João Lourenço, o que é que nós vamos ter? Vamos ter um período de bicefalia, em que vão conviver o presidente do partido com o presidente da República, mas depois esses dois poderes vão confinar num só para montar novamente a monocefalia, que é o regime que mais se adequa, não só para o MPLA, atenção, não só para o MPLA, mas é o regime que mais se adequa para aquilo que é o período de transição que nós aspiramos. Um período de transição em que as forças políticas no país, a sociedade no país, vai reencontrar-se para, a partir deste período de transição, podermos então contemplar todas as forças políticas, podermos entrar em consensos mais amplos para termos então se calhar uma nova Constituição, uma nova maneira de encarar a reconstrução do nosso país. Uma coisa que eu gostava de saber, que eu gostava que respondesse a questão. Como é que o MPLA, nessa altura, seu partido, sentes que está unificado? Não, temos agora que enfrentar esse período difícil da transição. Nós estamos a viver agora um período de transição que é de um partido que viveu durante muitos anos, décadas, né? São décadas, num regime muito fechado, de monotonia, de muita monotonia, e um regime muito autoritário também, a partir do chefe, do chamado líder, né? Para um partido democrático, um partido progressista, um partido moderno. E este período de transição não é um período fácil e, portanto, alguns cenários vão nos dar a sensação de que o partido está dividido, está numa autodestruição, mas não é muito longe. São momentos que teriam que acontecer necessariamente, porque nem todos estavam preparados para essa alteração, para essa modificação do ambiente interno. E o que nós vamos ter é, de facto, um reordenamento, digamos, partidário, estatutário, de modo a que todos possam gozar dos seus direitos, principalmente aqueles que estão na corrida presidencial, os pré-candidatos. Vamos ter essa reposição dos direitos e vamos encontrar no Congresso aquele que será o novo presidente do MPLA. Exatamente, assim encontrar o novo presidente do MPLA. Se caso, como é que olhas a atuação dos assessores do presidente João Lourenço? Bom, essa pergunta é um pouco provocatória, né? Mas eu não gosto de me referir às pessoas, gosto de me referir aos erros. Não, estou aqui a perguntar mesmo, quero também questão de pessoas, não é? Porque são as pessoas que cometem os erros. Eu diria que o camarada João Lourenço nunca teve a sorte de estar rodeado dos melhores assessores. Tenho que lhe ser franco, Jubileu. Tenho que lhe ser franco. Muitas políticas até também falharam porque o camarada João Lourenço nem sempre teve a sorte de apontar os melhores. E no caso concreto da sua trajetória política, eu começaria mesmo no ano de 2017, o que eu notei é que no princípio teve bons assessores, mas depois, a meio do mandato, acho que terá feito alterações, provavelmente terá feito alterações, terá se aconselhado com outras pessoas que não foram as melhores. Não foram as melhores. O camarada João Lourenço começou a perder muita popularidade, muita mesmo. Começou a tomar decisões, algumas delas muito contraditórias, muito incoerentes,
E eu acho que isso deve-se, sobretudo, à má assessoria em que ele esteve rodeado. Portanto, temos aqui um ambiente muito tenso, alguma tensão interna no partido, também pela fraca assessoria de que o camarada João Lourenço tem beneficiado. Veja que, mesmo a nível agora do processo de tramitação da, da documentação para que o camarada João Lourenço possa passar para a condição de candidato, veja o que é que está a acontecer agora. Muitos atropelos. Já se entregou até uma moção de estratégia, quando essa moção de estratégia devia ser o último documento a ser preparado. Foram recolhidas assinaturas, creio que 11.000, mas há uma voz muito respeitada dos militantes, que muitos dizem que é preciso uma auditoria a essas assinaturas. Provavelmente o camarada João Lourenço aí também não tivesse sido muito bem assessorado, não era necessário fazer-se isso, porque isso é notório, não é? Não se pode, num sábado, você declarar que quer ser presidente do partido e depois, horas depois, na segunda-feira seguinte, você trazer 11.000 assinaturas. Então estava a fazer isso na clandestinidade. Quem lhe deu os formatos, os modelos, etc. Portanto, eu acho que aqui há uma falha gravíssima da assessoria e eu acho que o camarada João Lourenço terá que reconhecer que, de facto, precisa de um reforço muito grande nos seus assessores, principalmente aqueles que têm a ver com a interpretação e reinterpretação dos nossos estatutos, da Constituição, da vida partidária interna. Eu acho que aí o camarada João Lourenço não está bem acompanhado. Há muitas violações estatutárias, há muitas lacunas, há inclusivamente discursos que seriam alvo até de denúncia e de sanção aos seus atores. Há discursos incendiários, há ameaças, há até, inclusive, ouvi isso, de fontes muito seguras, de que há primeiros secretários de CAPES que foram afastados porque quiseram exercer os seus direitos em conformidade com os estatutos, mas que foram dados como indesejados. E há registros de nomes e inclusive números de CAP. Portanto, o camarada João Lourenço, de facto, precisa desse reforço, do meu ponto de vista, para que o nosso Congresso se realize sem grandes atropelos, sem grandes conflitos que só mancham o nosso partido. Uhum. Bom, olhando já numa forma assim já conclusiva, gostava que fizesse exatamente uma analogia daquilo que está a ser o processo de entrega de candidaturas. Não, o processo do meu lado, eu consegui transmitir aos meus colaboradores a experiência que eu passei em 2021. Nós está cá a falar Então, fartamente da comissão, aquilo que está a ser o desempenho da comissão preparatória. Não, eu acho que a comissão começamos bem. Os primeiros contactos que eu mantive com a subcomissão de candidaturas foi brilhante, foi muito acolhedor. Estive, e já agora posso citar nomes, agora vou citar sim nomes. Eu estive com o camarada Joaquim Miguel, uma pessoa verdadeiramente culta, muito prestável, muito atencioso. E gostei imenso de ter trabalhado com ele durante algum tempo nesse processo. Também estive com outros camaradas da subcomissão, com quem tratei bastante bem as matérias que me preocupavam. Nós agora vamos ter um mandatário que é a pessoa que vai estar à frente de todas essas tramitações e todos esses contactos.
mas e depois houve um momento em que esmoreceu um bocadinho as nossas relações, as cartas que escrevemos, enfim, ainda não tivemos uma resposta satisfatória, mas no início estava tudo a correr muito bem, e espero que a gente possa repor o nosso comboio nos carris, não é? Vamos tentar encontrar agora uma linguagem comum, uma linguagem mais uniforme, uma mensagem de maior segurança na condução do processo. A subcomissão de candidaturas tem uma missão muito séria, muito importante, que é de instruir os processos, verificar peça a peça, fazer a avaliação das conformidades e depois, a partir do dia 26, até dia 1 de novembro, 26 de outubro a 1 de novembro, declarar quem são os candidatos que foram apurados, que foram validados. Bom, é um trabalho, não é tão fácil, não é? Mas não posso me queixar da subcomissão ao ponto de dizer que ela deve ser substituída. Talvez corrigir muita coisa que está mal, e é possível ainda corrigirmos, temos tempo, e também a subordinação que ela tem com a Comissão Nacional. Portanto, do meu ponto de vista, a Comissão Nacional nunca deveria ter sido liderada pelo presidente do partido, a partir do momento em que o presidente do partido se declara interessado na concorrência. Portanto, quando ele manifesta esse interesse, deveria ter deveria ter abdicado, não é, daquele papel de líder dessa comissão, que tem funções também eleitorais, etc. Portanto, há aqui esses arranjos que podem ser feitos a nível do direito e daquilo que são os valores democráticos que nós estamos agora a professar, e corrigir tudo que está mal, porque ainda temos tempo para o fazer. Muito obrigado, Neto, por ter aceito novamente o nosso convite. Eu que agradeço essa oportunidade que me deram. Até a próxima. Sim, sim.